Olá, mulheres pelo mundo! Como é que vocês estão hoje? Sejam bem-vindas a mais um episódio de um podcast de muito desabafo, reflexão, aprendizado, experiências e, claro, terapia. Meu nome é Paloma, sou psicóloga de mulheres pelo mundo, supervisora e mentora de PSIs, e esse é um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que você sente ou pensa quando o assunto é romantização? Quando você escuta essa palavra, romantização. Eu imagino que você já deve ter tido algum tipo de contato com essa palavra, com essa expressão, porque muitas vezes ela está associada a algo a não se fazer. Mas será que não tem um jeito saudável, acessível de usar essa palavra? Então, bora pro papo de hoje? Alguns meses atrás, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma menina que eu não conhecia, mas que chegou até o meu perfil por uma amiga nossa em comum. Ela estava querendo migrar para Portugal. E aí ela veio falar comigo para tirar algumas dúvidas sobre questões burocráticas, adaptação. Inclusive, frequentemente eu recebo mensagens desse tipo com algumas perguntas, algumas dúvidas. E aí eu perguntei assim para ela: mas tem algo específico sobre adaptação que você gostaria de saber? Aí ela falou assim: não, de uma forma geral mesmo. Como que é a adaptação? Gente, eu me teletransportei por alguns minutos para Paloma, que tinha acabado de migrar ali nos primeiros meses. Aliás, para Paloma antes de migrar também. Tudo ali enquanto eu estava pensando no que eu respondia para a menina. Aí eu pensei numa resposta muito sincera. Mas sincera até demais. Porque eu pensei o seguinte: amiga, vai ser muito difícil. Mas, obviamente, eu não ia responder isso para ela, né? Mas eu também não queria dizer que ia ser maravilhoso. Porque, eu não queria cair nessa armadilha de romantizar a vivência da imigração. Mas vamos por partes. Por que a minha primeira resposta mental foi: vai ser muito difícil? Porque, gente, eu resgatei ali aquele momento em que eu estava prestes a imigrar, e aí o momento que eu cheguei, e aquele momento onde tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é turístico, instagramável. Só que aí logo em seguida eu pensei em quando a rotina bate, quando surgem as faltas, as diferenças, as perdas, quando você se dá conta disso. E aí, com isso, é comum você entrar numa vivência emocional mais sensível, mais pesada, mais complexa, onde a excitação do novo dá lugar à falta do conhecido. Mas que esse momento é completamente esperado para o processo de adaptação. Porém, é muito difícil. Então, a palavra mais honesta que eu poderia pensar em dizer para ela seria difícil. Mas então, o que eu respondi? Eu mandei o link do podcast para ela. Calma, não foi para fazer propaganda, não foi nada disso, mas é porque, gente, eu não tinha como dar uma resposta em poucas linhas sobre algo tão complexo e tão multifacetado quanto a adaptação na imigração. Tanto é que estamos aqui no 12º episódio desse podcast e eu ainda estou falando sobre o processo de adaptação, para vocês verem como é um processo complexo e extenso. Mas aí também, enquanto eu estava pensando em tudo isso, me veio um outro pensamento também. Quem está ali naquele processo pré-imigração, pertinho de efetuar a mudança, pode ser que a empolgação e a excitação assuma um lugar maior, uma proporção maior. Claro que ainda existe o medo, a ansiedade, a insegurança, mas sabe, quando você está ali ansiosa para viver o novo e acaba idealizando o que vai acontecer, como que vai ser, mas aí você chega e começa a lidar com as dificuldades, começa a lidar com a rotina, enfim. E é nesse momento que eu acho que a gente também precisa tomar um outro tipo de cuidado, que é estar atenta para que as dificuldades do processo de imigração não tome de conta do processo como um todo. O que eu quero dizer? Que a gente não permita que o lado cinza da imigração
tome de conta das outras cores que pertencem ao processo. Calma que eu vou explicar melhor. Quando a gente está idealizando algo, é normal que a gente veja o lado colorido, as cores vibrantes, purpurina, mas quando a gente começa a lidar com as dificuldades, aí é que a gente vai enxergar o lado cinza, o lado mais obscuro. Porém, no meio disso tudo, tem a visão realista, a visão saudável, que é você enxergar todas as cores que pertencem a esse processo, tanto as vibrantes quanto as cinzentas. Mas o que isso tem a ver com imigração? Vocês vão concordar comigo que o lado bom da imigração e o lado ruim da imigração andam ali lado a lado. E dependendo da ótica pela qual a gente enxerga, né, pela qual a gente olha as coisas ao nosso redor, pode ser que a gente enxergue mais o lado cinzento da coisa. Ou seja, mais as dificuldades e os aspectos negativos. Então, minha proposta de hoje é a gente conversar um pouco sobre esse lado mais colorido da imigração. Validar a existência dos tons de cinza, tá? Mas dar espaço também ao outro espectro de cores que estão ao nosso redor e que precisam ser vistas. E que às vezes a gente precisa fazer um esforcinho a mais para poder enxergá-las. Então, para falar de romantização, eu quero resgatar um pouco sobre o que é romantizar e por que esse termo foi desconstruído e com razão. Muito se fala sobre a importância da gente não romantizar algumas vivências que são mais sensíveis, que são mais complexas, principalmente aquelas vivências que são muito idealizadas. E que, se a gente cair nessa armadilha da idealização, a gente entra numa espiral de comparação, de autojulgamento, autocrítica, porque, na realidade, a coisa não é um conto de fadas. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu falar da romantização da maternidade e o quanto isso é perigoso? Por quê? Porque a maternidade é uma vivência complexa, em vários sentidos. Psicológicos, emocionais, sociais, financeiros, mas que socialmente, no senso comum, ela é pintada como algo cor-de-rosa, algo romântico, como se fosse só maravilhas e como se o amor materno blindasse a mãe de todo e qualquer desconforto ou emoções difíceis. Sendo que, na verdade, isso não é nem um pouco real e nem um pouco saudável, essa visão romantizada da maternidade. E por que ela é perigosa? Porque, na prática, muitas mães se frustram muito porque começam a se deparar com emoções diversas, ambíguas. E aí elas começam a entrar num lugar de autocrítica de, caramba, mas todo mundo me disse que seria maravilhoso e eu não tô vendo essas maravilhas todas. Então, por isso que romantizar a maternidade é algo perigoso para a saúde mental de milhares de mães. Outro exemplo, a romantização da imigração. Geralmente, quem imigra sofre com o impacto da romantização da imigração. Por quê? Porque a imigração não é um filme da Disney. Não é sobre viagens luxuosas. Não é sobre acordar todos os dias com a trilha sonora italiana e você sair e tá todo mundo sorrindo pra você e você comer uma massa bem gostosa e tomar uma taça de vinho, como se não houvesse uma tonelada de problemas pra você dar conta. Ai, calma. Tá, a imigração não é nada disso. Pode ser um pouquinho disso também, tá? Mas ela não é totalmente isso. E se deparar com a realidade de que a imigração não é nada daquilo que você idealizou, se é que você idealizou alguma coisa, pode ser muito frustrante. Ou seja, para quem romantizou a imigração de uma forma não saudável, pode ser bastante frustrante e também perigoso para a saúde mental chegar e se deparar com a realidade nua e crua como ela é, com vários tons de cinza. Mas a intenção aqui desse episódio é a gente reconstruir esse termo romantização para que ele se torne algo mais saudável, mais acessível, mais funcional. Então, entenda que neste episódio a intenção não é pintar a imigração como algo
belo, romântico, mas mais sobre conseguir pensar na sua vida de imigrante, na sua rotina, de uma forma confortável, motivadora, gostosinha. Porque, mulher, a realidade já é um tanto quanto desmotivadora, né? E aí, às vezes, a gente precisa ir atrás da nossa motivação mesmo. Quando eu tava pensando sobre o episódio de hoje, eu lembrei de um episódio do podcast da Lela Brandão, o Gostosas Também Choram, que se chama Como Viver Deliciosamente. Nele, ela cita um livro que se chama, em português, Mulheres Vivendo Deliciosamente. Olha que delícia de título, né? Da autora Florence Given. Aí eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, como uma boa obcecada em livros, que vocês sabem que eu sou. E aí eu fui atrás do livro. E aí eu descobri que o livro só tem em inglês. Então eu comecei a ler o livro em inglês. Só que aí eu estou demorando o triplo de tempo do que geralmente eu levo para ler um livro. Então, eu não terminei o livro ainda, mas eu quis trazer ele aqui, assim mesmo sem ter terminado, porque ele traz umas reflexões muito importantes sobre como as mulheres precisam romantizar suas próprias vidas e viver deliciosamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês a capa dele. Ó. Eu separei alguns trechos aqui para basear aqui a nossa conversa. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre descobrir o que é prazeroso para você. Porque para romantizar a sua vida, você precisa primeiro saber o que deve ser romantizado, o que deve ser visto pelos seus olhos e pelo seu corpo. Então, você precisa descobrir o que é prazeroso para você, o que é gostoso na sua vida, o que te traz felicidade. Você sabe? E olha que eu não estou falando de algo assim grandioso como ganhar na Mega Sena, que isso aí deixaria 99% das pessoas, se não 100%, muito feliz, né? Eu não tô falando desse tipo de coisa, gente, porque bora ser realista, né? Se você for esperar para ser feliz quando algo gigantesco acontecer, sinto muito. Você vai estar se desresponsabilizando sobre a sua própria felicidade. Então, o primeiro passo para você romantizar a sua vida, como eu falei, do jeito certo, é descobrir o que te traz alegria, felicidade, prazer, empolgação, excitação, nos pequenos detalhes, no seu dia a dia, na sua rotina. Sem precisar de algo estrambólico para você ser feliz. É descobrir o que te dá aquela sensação gostosinha no corpo, sabe? Sabe quando você consegue sentir a alegria no seu corpo? A excitação quando você está vivendo algo bom? Mas precisa ser naqueles momentos mais cotidianos, naquilo do seu dia a dia que você tem certo controle, que você pode escolher viver. A autora do livro, ela traz alguns questionamentos bem importantes sobre como descobrir essas sensações, como descobrir o que é que te dá prazer, alguns questionamentos para te guiar nessa autodescoberta. E segundo ela, as respostas estão no nosso corpo. Nosso corpo está intimamente ligado com a nossa mente. Ele também sente o que os nossos sentimentos sentem. Então, para você descobrir o que é viver deliciosamente para você, você precisa estar muito atenta às sensações do seu corpo, enquanto você vive a sua vida. Sua rotina, seu dia a dia. E fazer a si mesma algumas perguntas, do tipo: o que faz o seu corpo experienciar a alegria? O que faz ele se sentir relaxado, seguro, confortável? E mais, o que faz a sua mente pousar, aterrar? O que te faz sentir que você está inteira aqui? Agora, aonde que você está e o que você está fazendo quando você sente que você desativou as suas defesas e você está ali só sendo você? Gostoso, né? Gostoso até de imaginar isso. Imagina viver. Outro exercício que a autora propõe é o seguinte: colocar no papel como você gostaria que a sua vida fosse. Eu vou trazer aqui um trecho do livro onde ela fala sobre isso, mas estejam avisadas que é uma tradução livre, tá? Não é uma tradução oficial, então levem isso em consideração. Se você pudesse estalar os seus dedos e mudar a sua vida, como ela seria? Qual seria o gosto dela, as sensações dela?
Anote os momentos que você se sentiu mais viva, não os momentos mais desejados, nem os mais necessários, nem os mais sonhados ou idealizados, mas aqueles em que você se sentiu mais viva no seu corpo. E você irá ter pequenas pistas no seu dia a dia sobre o que é valoroso para você. E, de novo, vou aqui relembrar para você. Não é sobre imaginar uma vida que é completamente diferente da sua. Porque isso é fugir da realidade. É não querer aceitar a sua vida e a sua realidade como ela é. Não é para você imaginar, por exemplo, que você ganhou na Mega Sena. É com o que você tem na sua realidade, com as ferramentas que você tem hoje. Então, é para você prestar atenção no seu dia a dia e tentar identificar quando que o seu corpo e a sua mente estão te mandando sinais de que aquele momento é um momento prazeroso, é um momento relaxante, um momento gostoso. Tipo quando ele te diz, opa, pera ainda, isso aqui é bom, hein? Isso aqui, ó, é muito prazeroso. E como seria ter mais desses momentos na sua vida, mulher? Vamos lá. Você se sente bem fazendo o quê? Bora aqui pensar juntas. Tenta resgatar aí aqueles momentos do seu cotidiano. Não precisa ser algo que acontece todos os dias. Pode ser algo que acontece aí pelo menos uma vez na semana. Mas aquele momentinho que parece ser muito simples, muito pequeno, muito cotidiano, mas que desperta em você uma sensação muito gostosinha de prazer e de relaxamento e de conforto, e que te faz pensar assim, caramba, a vida presta. Uma sensação de leveza, uma sensação de parar no tempo. Vou te dar um exemplo do que é gostosinho pra mim. Um momento em que eu tô sozinha numa cafeteria, tomando um cafezinho superfaturado. Porque eu amo cafés e amo café superfaturado. Ali, quando eu tô sozinha, tomando um café gostoso, às vezes ouvindo um podcast com uma música no fone de ouvido, às vezes só ouvindo mesmo o som das pessoas, a música ambiente, a vida acontecendo. Gente, naquele momento, que pode durar assim 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, eu me sinto muito realizada. Eu sinto uma realização, sabe? Um orgulho dentro de mim, um quentinho. Eu me sinto dona de mim mesma. Geralmente eu me sinto dona de mim mesma quando eu faço qualquer coisa sozinha. Mas quando eu vou num café sozinha, gente, eu me sinto assim, a protagonista do meu próprio filme. É uma coisa pequena? É uma coisa pequena. Eu faço isso todos os dias? Não faço isso todos os dias. Mas quando eu faço, quando eu me lembro da sensação que eu sinto quando eu tô lá, quando eu tô vivendo esse momento e o quanto isso me organiza emocionalmente. Mas a questão é, você nunca vai saber o que é gostosinho pra você se você não experimentar, se você não testar as possibilidades. Se você não correr o risco de passar vergonha, de parecer besta na visão do outro, de ser vista tentando e falhando, se for o caso. Eu sei que tem gente que tem muita vergonha de fazer coisas sozinha em público. Tem gente que tem medo, tem gente que acha que é perda de tempo. E tudo bem, eu entendo, cada uma com as suas limitações. De fato, é desafiador para quem não tem esse costume. E é desafiador também se propor a fazer coisas novas, a experimentar, a viver o desconhecido. Mas, gente, ninguém vai te dar um cardápio de coisas que te fazem bem. Você vai precisar olhar para dentro e descobrir sozinha. Não sei se isso é uma boa notícia ou se é uma má notícia, mas é um fato. Vou trazer outro trecho aqui do livro, tá? Viver deliciosamente é questionar a nós mesmas. Como eu posso tornar esse momento mais bonito? Como eu posso melhorar ou intensificar essa experiência? Tornar o momento mais bonito pode ser decidindo almoçar do lado de fora, pegando um solzinho, ao invés de dentro do seu escritório. Pode ser escutar música enquanto você cozinha, acender uma vela para começar o seu dia de trabalho em casa, sair mais cedo para o trabalho para passar no seu café preferido. Enfim, por aí vai. Acho que você já entendeu o que a autora quer dizer com momentos deliciosos, né? Mas então tá, vamos aqui recapitular. Então, romantizar a sua vida do jeito certo
é, primeiro, identificar o que é gostosinho pra você, o que é prazeroso, o que é prazeroso de verdade pra você e não o que os outros te dizem que é prazeroso. E segundo, dar valor a isso. Enxergar o quão importante é você sentir prazer na sua vida. Ter momentos de alegria, mesmo que pequenos, mesmo que pareçam sem importância para as outras pessoas. Gente, isso é uma necessidade, tal e qual uma necessidade básica. Por isso, é preciso dar valor a essas necessidades para você colocar isso como um compromisso de verdade para você cumprir e para você intencionalmente buscar viver isso. Tipo assim, eu indo numa cafeteria superfaturada. Gente, isso não tem relevância nenhuma para ninguém. Eu não vou estar sendo útil em termos de utilidade prática. Eu não vou estar produzindo em termos de produzir algo para trabalho ou algo do tipo. Ou seja, você que está me escutando pode achar isso a maior besteira do mundo, mas para mim é muito valoroso, é muito importante. E não apenas isso, claro, mas eu me refiro àqueles momentos em que são tão meus, sabe? Que eu me sinto assim muito realizada por estar realizando aquilo, por estar tomando a decisão de fazer aquilo por mim, que não precisa fazer sentido para mais ninguém. E aí a gente precisa de compromisso para poder colocar isso em prática. Um dia desses, eu vi um vídeo no Instagram de uma menina que era tipo um meme. Era uma cena em que ela dizia assim: o dia tá muito corrido, tô sem tempo, tô muito cansada, não vou fazer exercício físico hoje não. Aí no vídeo aparece assim a cara do Dr. Drauzio Varella. Não sei se vocês já viram esse vídeo, muito engraçado. Aparece a cara do Dr. Drauzio Varella dizendo assim: se você vive uma vida em que você diz que não tem tempo para fazer atividade física, que você não tem ali 30 minutos do seu dia para se exercitar, você tá vivendo errado. Gente, e aqui eu vou parafrasear o Dr. Drauzio Varella e dizer que se você não tem uns 10 minutinhos no seu dia ou até na sua semana para sentir prazer na sua vida, para dar espaço para um momento gostosinho para você mesma, de satisfação, de relaxamento. Mulher, se você não tem 10 minutos para fazer isso, você tá vivendo errado. Calma, calma. A intenção aqui desse vídeo não é tornar essa romantização como mais um afazer para você. Eu imagino aqui que você tem que dar conta de trabalho, talvez você tenha uma família, talvez você tenha filhos, talvez você tenha, sei lá, um trabalho atribulado. Quem sou eu para julgar o seu tempo, tá? Mas assim, eu vou te pedir que quando você pensar em fazer algo por você, né, viver deliciosamente ou romantizar a sua vida, você vem assim a minha voz, sabe? Te perguntando: poxa, mas você não tem 10 minutinhos pra cuidar de você? Você não tem 10 minutinhos pra sentir prazer? Você não tem 10 minutinhos pra romantizar a sua própria vida? Será? Mas brincadeiras à parte. Romantizar a sua vida, né? Enxergar as coisas que precisam ser vistas, as coisas prazerosas, as coisas bonitas, não precisa ser algo que você vai reservar, assim, 3 horas do seu dia pra você parar e contemplar a vida. Porque eu imagino que isso é inviável. Mas assim, será que não tem nada no seu dia a dia, no seu cotidiano, nenhum momento, nenhum minuto, nenhum espaço de tempo onde você consiga fazer algo gostosinho pra você? Ou então, talvez até tenha, mas você não tá prestando atenção, essa coisa tá acontecendo e você tá ali tão no piloto automático, tão na correria, que você não tá enxergando. Mas dito isso, já que eu já falei aqui do que consiste essa romantização, o que isso tem a ver com a imigração? E como que isso vai me ajudar no meu processo de adaptação, na minha vivência, no meu dia a dia enquanto mulher imigrante? Gente, é o seguinte, como vocês bem sabem, viver a imigração é lidar com os altos e baixos de uma vida diferente, de uma vida cheia de perdas, mas também ganhos, de uma vida em que você precisa se reinventar, se reconstruir. Então, assim, a imigração, ela pode ganhar um tom muito cinza, se a gente olhar só para isso. A gente pode cair tanto nessa espiral de dificuldades e coisas negativas, que a gente pode até chegar num ponto de se perguntar: tá, mas por que eu vim pra cá mesmo? Por que eu tomei essa decisão?
Se tá tão difícil assim, por que que eu continuo aqui? E é natural que você se questione isso, porque a imigração não vai ser, né, como eu já falei anteriormente, um conto de fadas. Nem sempre, nem todos os dias, você vai conseguir enxergar esse lado bom, né? Esses aspectos coloridos. E aí você cai naquele piloto automático, vivendo um dia de cada vez e os dias passam e você se perde naquela tempestade de coisas acontecendo e de emoções acontecendo ao mesmo tempo. Só que é muito fácil a gente se perder nesses tons de cinza. Então a gente precisa intencionalmente adicionar cor, enxergar as coisas bonitas, as coisas belas, enxergar aquilo que é gostosinho, aqueles momentos em que você está vivendo o básico, o trivial, mas que você percebe que o seu corpo está realizado, que ele está relaxado, que ele está feliz, que ele está alegre, porque a gente precisa dar espaço para as emoções positivas também. Eu gosto de imaginar a romantização como se fosse assim uma trilha sonora, um filtro que faz com que eu enxergue a vida e os momentos acontecendo na sua totalidade. Hoje em dia, eu tento prestar atenção assim de uma forma muito intencional aqueles momentos da minha vida imigrante que eu sinto que eu tô plena. Não no sentido de plenitude, de realização máxima, mas no sentido de aqui, agora. Eu estou presente na minha própria vida. Eu não tô no piloto automático. E o que que é isso? É você enxergar a sua vida como uma vida significativa. Que apesar dos mil pesares, né, das coisas ruins, das coisas difíceis, ainda assim é uma vida significativa. E você só vai sentir isso se você conseguir enxergar no seu dia a dia o que é significativo para você. E aonde, em quais momentos, aquilo que é significativo para você está ali presente. E sabe uma ferramenta que me ajuda muito a prestar atenção nesses momentos? A fotografia. E hoje em dia também os vídeos. Não é coisa de blogueira, não é coisa de, sei lá, influencer, não é nada disso. Na verdade, eu sempre tive esse afeto com a fotografia, tanto que eu tenho muitas fotos de criança, adolescente, muitas. Quando eu era criança, meu pai me dava aquelas máquinas fotográficas analógicas, né, de filme. E aí ele comprava um filme, sei lá quanto tempo durava esse filme, mas às vezes ele me dava e aí eu passava o dia todo procurando coisas para fotografar. Juro. Se eu tivesse na casa dos meus pais, eu tiraria umas fotos dessas fotos para vocês verem. Mas eu lembro que eu ficava com a câmera e aí eu ia tirar foto do que eu achasse bonito. E assim, quando eu era criança, eu passava o dia inteiro em casa, vendo todos os dias a mesma coisa. Então não tinha nada de estrambólico no meu dia. Mas mesmo assim, eu fazia esse exercício de, né, inconscientemente, eu não tinha uma elaboração emocional acerca disso, mas eu fazia esse exercício de procurar coisas bonitas para tirar foto, e aí depois meu pai ia revelar as fotos. E aí tinha cada aleatoriedade, mas ainda hoje é uma forma que eu gosto de eternizar e de pausar aquele momento em que eu estou me sentindo bem, que eu estou sentindo que eu estou vivendo uma vida deliciosa. Então, outras coisas que para mim significa viver uma vida deliciosa, né? Que eu estou romantizando a minha vida. Quando eu tô andando sozinha na rua, que é algo que a imigração, né, me facilitou, me permitiu, infelizmente. Quando eu me levo para lanchar, para almoçar sozinha, quando eu me encontro com amigos e tenho ali um momento de conversa, de bate-papo, de troca, quando eu tô com meu parceiro em casa e a gente faz uma comida gostosa e fica ali conectado, quando eu tô com os meus gatos, quando eu tô só fazendo carinho neles, isso é um momento muito delicioso. Sabe? Como são coisas assim muito pequenas em termos de tamanho, mas assim, de significado e de impacto emocional, é gigantesco. E eu tenho certeza que tem muitos desses momentos na sua vida, mas talvez você precisa estar mais atenta a eles. Um dos meus filmes preferidos se chama
no Brasil, Questão de Tempo. E o nome original é About Time. Vocês conhecem? Coloca aqui nos comentários se vocês já assistiram. O filme conta a história de um cara que descobre que os homens da família têm o poder de voltar no tempo. No caso, ele e o pai dele. E daí o pai dele vai dando vários ensinamentos para ele de como que ele pode utilizar esse dom para melhorar a vida dele, para viver uma vida mais significativa. Mas no que diz respeito às decisões dele. E aí, ao longo do filme, ele vai tentando resolver os problemas das pessoas, salvar as pessoas, mudar a vida das pessoas ao redor dele, né? As pessoas que ele ama. Só que aí ele vai vendo e se dando conta de que não é possível. Que por mais que ele volte no tempo e ajude aquela outra pessoa a fazer diferente, como não é algo que partiu daquela pessoa, é algo que não surte efeito. E aí ele se dá conta de que ele só pode mudar as próprias decisões. E aí chega um ponto do filme, que é o que eu queria trazer aqui, que é um dos maiores ensinamentos que o pai dele ensina para ele. O pai dele diz para ele para todos os dias ele viver a vida dele, viver o dia a dia dele, como se fosse um dia banal, um dia normal e relevante, mas que ao fim de cada dia ele voltasse no tempo para o início desse dia e aí que ele experimentasse estar atento de forma intencional para as coisas bonitas ao redor dele. E que ele repetisse isso todos os dias até se tornar algo habitual. E aí é muito interessante porque mostra o personagem, né, o protagonista do filme, vivendo a vida dele de uma forma normal e relevante. E logo em seguida mostra ele voltando para o início do dia e prestando atenção no mesmo dia, prestando atenção em coisas que de início ele não tinha reparado. Em como o cenário que ele tá é bonito, em como tornar o dia das outras pessoas melhor, elogiando, sendo mais simpático. Ele enxerga beleza no dia a dia dele, na rotina com a filha dele, na rotina com a esposa dele. Gente, é uma mensagem linda sobre enxergar a beleza das coisas que estão presentes no nosso dia a dia. E sempre que eu assisto esse filme, eu me emociono muito. Eu sempre tento, dentro das minhas ferramentas, né, dentro do meu contexto, eu sempre tento fazer esse exercício de enxergar o que está ao meu redor, que é bonito, que é prazeroso, que é gostoso e que eu não tô dando a devida atenção, que eu não tô notando, sabe? Sabe quando você está muito fixo olhando para algo e você acaba perdendo o que está aqui na visão periférica? E mesmo naqueles dias em que tudo dá errado, em que você está cansada, em que está tudo muito difícil, eu acho que dá para romantizar esses momentos também, não no sentido de invalidar a presença dessas emoções ruins, né, dessas emoções difíceis, mas no sentido de cuidar de si mesma, sabe? De que só você tem o dom e a escolha e o controle, entre aspas, de escolher como que você vai reagir àquilo, como que você vai lidar com aquilo. Não é sobre escolher o que você vai sentir, porque a gente não consegue escolher isso. Não é sobre escolher também o que você vai pensar, porque, gente, a gente não consegue escolher os nossos pensamentos. Especialmente, a gente não consegue escolher não pensar em determinada coisa. Por exemplo, se eu te falar que, não pensa no elefante branco. Eu tenho certeza que você pensou no elefante branco. Porque não é sobre proibir a sua mente de pensar as coisas, mas talvez de aprender a conduzir esses pensamentos, a lidar com esses pensamentos. Mas também não é sobre entrar nessa armadilha do tudo ou nada, sabe? Da dicotomia. Ou eu penso positivo, ou eu penso negativo. Ou eu sou otimista, ou eu sou pessimista. Gente, na realidade, essas coisas estão entranhadas. O positivo e o negativo, entre aspas, tá aí tudo misturado. É saber enxergar os dois lados dessa moeda. Acho que deu para entender, né? Acho que vocês não vão sair daqui achando que romantizar a vida é idealizar um mundo cor-de-rosa. Mas enxergar todas as cores que estão aí ao seu redor. Saber que ser a protagonista da sua própria vida, do seu próprio filme, é saber que a protagonista também vai sofrer, que ela também vai passar por uns maus bocados,
mas que também tem aqueles momentos de respiro, sabe? Em que toca uma musiquinha gostosinha e que a personagem tá fazendo algo gostosinho. É sobre isso. E para finalizar, eu quero compartilhar aqui um último trecho do livro, que eu passei o episódio inteiro falando. Inclusive, vou deixar o nome aqui na descrição. E para quem tá lá no canal de transmissão do Instagram, vou mandar a foto da capa e alguns trechos também para vocês se inspirarem. O trecho que eu separei pra gente finalizar é o seguinte: quanto mais passos a gente dá na nossa própria vida como participantes ativas, ao invés de observadoras passivas, mais ganhamos confiança na nossa habilidade de criar nossa desejada experiência de vida e menos nos sentimos uma vítima. Tomar atitudes é o antídoto para o nosso sentimento de impotência, enquanto nos lembra que nós temos certo nível de controle das nossas vidas, ou, no mínimo, controle sobre como nós respondemos aos eventos da nossa vida. Quando a gente executa pequenos atos de coragem, não é o ato em si que nos traz a sensação de bem-estar ou alegria e euforia, mas sim a iniciativa e o bem-estar que vem de nós tomarmos decisões de forma consciente e intencional para mudar o nosso entorno, sem ninguém nos guiando. Achei bem psicologia esse trecho, apesar da autora não ser psicóloga. Mas é isso, eu acho que o episódio de hoje foi um tanto quanto abstrato, que exigiu aí muito da imaginação de vocês, mas vou deixar aqui o alerta. Se você tem uma dificuldade de enxergar o lado saudável das coisas, né, nem o positivo, de enxergar a realidade de uma forma saudável, se você se sente muito presa a um filtro muito negativo e muito disfuncional de si mesma, dos outros, do mundo, eu sugiro que você procure uma terapia para cuidar disso, tá? Lembrando que nada disso que eu falei aqui nesse episódio substitui o processo terapêutico. São apenas questionamentos e reflexões para você repensar e reenxergar a sua vida. Fez sentido, gente? Vamos fazer um exercício aqui bem rapidinho? Você que está me escutando, você que não sabe muito bem como romantizar a sua vida, como enxergar esse prazer, esses momentos gostosinhos, esse viver deliciosamente. Gostaria que você parasse agora e olhasse ao seu redor. Aonde que você tá? O que você tá fazendo? Você tá sozinha? Você tá acompanhada? Como que foi o seu dia hoje? O que você fez quando você acordou? Será que você não fez alguma coisa no seu dia que era um momento em potencial a ser romantizado? Um momento gostosinho que você não prestou atenção? Quais situações do seu dia a dia, da sua semana? Pode ser uma hora específica, pode ser a hora do almoço, a hora do lanche, a hora do jantar, a hora que você acorda. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser num café superfaturado, pode ser no caminho para o seu trabalho. O que tem de bonito nesses momentos? O que você está fazendo ou aonde que você geralmente está quando você sente aquela sensação gostosinha de caramba, é muito bom isso daqui. Então é isso. Esse foi um pedacinho do diário de bordo de um psi imigrante. Compartilhe aqui nos comentários como que esse episódio chegou até você, como que essas reflexões te atravessaram ou se te atravessaram. Me conta também aonde que você tá enquanto você me escuta, o que você tá sentindo, o que esse episódio te fez sentir. E se quiser me seguir lá no Instagram, no @psipalomacastro. Lá eu compartilho um bocado de coisas sobre saúde mental na jornada imigrante. E compartilhe esse podcast com quem você acha que está precisando romantizar a própria vida e quem mais precisar carimbar o passaporte terapêutico. Até a próxima.